Oi, saudações do meu canal Matemática Quente. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva agora e dê um joia. Nós temos aqui uma questão de raciocínio lógico do concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará, organização CESP. A questão diz o seguinte: se a proposição A for falsa e a proposição não A, observe que aqui eu estou negando a proposição A, não A ou B for verdadeira, então, obrigatoriamente, a proposição B é verdadeira. Está certo ou está errado? Veja, só para repetir, eu tenho aqui a negação da proposição A. Eu tenho aqui um operador lógico, que é uma disjunção. Então, não A ou B for verdade, então, obrigatoriamente, a proposição B é verdadeira. Observe que para esta questão eu vou ter que construir uma tabela verdade. Por sinal, eu pergunto para vocês, vocês já construíram as tabelas de vocês? Que eu já tenho as minhas quase todas prontas. Aqui fica mais fácil para você memorizar. Observe que neste caso eu vou usar a tabela do ou, do operador lógico, que é o ou, P ou Q. No caso aqui eu tenho não A ou B. Por isso, agora mesmo eu vou, para resolver esta questão, eu vou construir uma tabela verdade. Preste bem atenção. Ok. A tabela está quase pronta. Vamos colocar as proposições. Aqui eu tenho a proposição A, aqui eu tenho nesta coluna a proposição B, nesta outra coluna eu tenho a proposição não a negação da proposição A, e por último eu tenho a proposição não A ou B. Vamos agora colocar as possibilidades, verdade ou falso. Veja que para esta primeira coluna eu tenho verdade, verdade, falso, falso. Na coluna do B eu tenho aqui, ó, verdade, falso, verdade, falso. Veja, aqui eu já coloco todas as possibilidades. As duas proposições podem ser verdadeiras, a proposição A pode ser verdadeira, a B pode ser falsa, a sendo falsa, a B sendo verdadeira, ou ambas sendo falsas. Agora observe o não a proposição que está negando a primeira proposição. Verdade para o A, então a sua negação é falsa. Verdade para o a negação é falsa. Aqui eu tenho falso para o A, se a proposição A for falsa, a sua negação será verdadeira. Se a proposição A for falsa, sua negação será verdadeira também. Então aqui eu tenho todas as possibilidades. Agora nós vamos para a última coluna, não A ou B. Então vamos só recordar a tabela verdade. Veja, quando eu tenho 2 Vs, eu tenho que o resultado vai ser outro V. Bem aqui, ó, eu vou analisar a segunda coluna com a terceira. Veja, eu vou analisar a coluna do B com o não A negação de A. Observe para não haver confusão. Então aqui eu tenho V ou F vai dar um V. Verdade. Proposição B é falsa, não A é falsa, então aqui eu tenho um F, não A ou B. Ambos são falsos, então aqui eu tenho um F. Quando ambas as proposições forem verdadeiras, aqui também será verdade, ok? Quando eu tenho F, F, B e não A verdade, então aqui também é verdade. Então, feito isso, eu já coloquei todas as possibilidades. O que ele diz é o seguinte, ó.
Se a proposição A for falsa e a proposição não A ou B for verdadeira, onde é que não A ou B é verdadeira? É verdadeiro aqui, aqui e, por último, aqui, ó. Verdade, verdade, verdade. Aí ele diz que, então, obrigatoriamente, a proposição B é verdadeira. Será que esta questão está correta? Veja, que a proposição B é verdade aqui, tudo bem. A proposição B é verdade neste caso. Eu estou pegando, combinando com o último V. A proposição B aqui é falsa. Então, quando ele coloca que a proposição B é obrigatoriamente verdadeira, isto não é verdade. A questão não está correta. A questão está errada. A questão está errada. Isto é um tipo de questão que a banca CESP costuma a cobrar. Você vai dizer se a questão está certa ou está errada. Então, a questão está terminada e eu me despeço por aqui e até o próximo vídeo.